O vídeo de hoje é para você que está sentindo aquela dorzinha chata nas costas quase que diariamente, já procurou um ortopedista, já fez exame de imagem e nada mais grave foi detectado. Saiba que existem algumas soluções para isso. Segue o vídeo até o final que eu vou te explicar. Bora! Só que antes da gente seguir com as intervenções, eu gostaria de explicar para você o que significa dores idiopáticas, que talvez seja isso que esteja ocorrendo com as suas costas nesse momento. Dores idiopáticas são aquelas dores que não têm uma origem definida, que não tem uma causa conhecida e geralmente está associada a alguns fatores, tá? E quais são esses fatores? O primeiro deles, né, eu acho que é o excesso de tensão, né, o nosso dia a dia, o estresse, faz com que a nossa musculatura fique mais tensa, mais rígida. Então isso propicia também, no longo prazo, algum aparecimento aí de dor em alguma parte do corpo, tá? Um outro fator também muito comum é o desequilíbrio muscular, a falta de fortalecimento em algumas regiões, em algumas cadeias musculares. Então a pessoa está sedentária, não pratica nenhuma atividade física, não faz alongamento, tem a parte de flexibilidade ruim. Então tudo isso corrobora aí para o surgimento de dores, tá? E por fim, eu acho que são os desvios posturais. Então hoje, com o excesso de tela, de celular, a gente está constantemente olhando para baixo. Então esse movimento aqui de flexão do pescoço, né, gera muita dor, principalmente na cervical. Afeta também a parte da coluna, né, a parte das costas. Outra coisa, a tela lá em cima, então você faz uma hiperextensão também, a postura na cadeira, a gente passa o dia inteiro sentado numa cadeira, às vezes com a postura toda relaxada, toda desalinhada. Então tudo isso faz com que as dores apareçam. Então agora a gente vai começar um trabalho especificamente na parte das costas, tá? Na região torácica, e depois outros vídeos aí a gente complementa com a região cervical, a região lombar e outras articulações, tá bom? Começando a nossa primeira intervenção, que vai ser um trabalho de descompressão. O que significa isso? A gente sofre diariamente a ação da gravidade, né? Empurrando a gente para baixo, e vai com o tempo comprimindo a nossa coluna vertebral, assim como os discos. E aí, fazendo um trabalho oposto, no sentido oposto de tração, a gente vai propiciar aí um aumento, um espaçamento maior entre as vértebras. E de que maneira que eu faço isso? Diariamente eu me penduro numa barra fixa, tá? Então a gente vem aqui numa barra, pode ser aquela barra de batente de porta, né? E aí você se pendura, tá? Num primeiro momento, talvez as mãos vão ficar aí, não consigo fazer, dói a mão, tal. Você pode colocar os pés como um apoio, tá? Mas o importante é começar a fazer esse trabalho de tração, tá? Depois que tiver mais ou menos familiarizado, você tira os pés do chão, tá? E aí fica pendurado por alguns segundos. Quantas séries a gente faz? O recomendado são séries mais longas, de 3 a 10 séries, ficando aí de 10 a 15 segundos para esse trabalho de descompressão. Beleza? Segunda intervenção, que seria a massagem miofascial ou liberação miofascial. Como é que funciona? A gente vai precisar de um rolinho de espuma, tá? E a gente vai encaixar esse rolinho na região
torácica, né, bem no centro das costas, e vamos soltar o peso do corpo o máximo possível. Pode ser que num primeiro momento tenha um desconforto, mas a ideia é soltar, relaxar mesmo, para que a gente possa fazer essa soltura da musculatura, né, deslizando para cima e para baixo, tá, de uma forma uniforme, tá? Agora, caso você tenha algum ponto de dor específico nas laterais, você pode fazer aí uma rotação aqui de tronco, né? E fazer aqui a massagem nesse ponto mais dolorido, tá bom? No geral, a gente faz de uma maneira uniforme, tá? E essa massagem a gente vai fazer de 1 a 4 séries, de 1 minuto e meio até 4 minutos, tá? É o suficiente para que já tenha aí uma diminuição aí, um relaxamento aí muscular, uma diminuição nessa dor, tá bom? Agora a gente vai para o terceiro bloco. Terceiro bloco agora, que seriam os alongamentos estáticos, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar um bastão, nada mais é do que um cabo de vassoura, tá? Só que antes eu queria explicar um ponto importante, falar um pouquinho dos movimentos que o nosso corpo, que a nossa coluna faz. Então a gente tem movimentos de flexão, movimentos de extensão, flexão lateral e movimentos de rotação. Então o interessante é que a gente trabalhe todos esses planos, todas essas cadeias musculares, para a gente ter uma melhora aí significativa. Então o primeiro exercício, a gente segura aqui o bastão, né? Joga os braços para trás da cabeça, tá? E faz essa extensão, ó, dessa forma. O bastãozinho, às vezes ele pode ser um pouquinho mais difícil para você jogar o braço para trás, então tem a opção da gente pegar aqui uma banda elástica, que como ela é maleável, fica mais fácil de você fazer essa rotação de ombro para trás, ó, tá? Bem mais suave. E aí a gente joga, fica alguns minutos aqui segurando, tá bom? Próximo exercício, vamos lá. Acha uma coluna, né? A gente coloca as duas mãos aqui na coluna, flexiona um pouquinho as pernas, encaixa o quadril e faz uma descida aqui do peitoral, como se sentido do chão, e segura. Tá? Também por alguns segundos. O outro exercício, a gente vai fazer, então a gente fez a extensão, flexão, agora a gente faz a flexão lateral. Como é que vai funcionar? Somente isso, ó. Eleva os braços para cima e segura. Então a gente está trabalhando essa cadeia muscular aqui na parte lateral. Segura uns segundos e troca. Vamos aqui para o outro lado. Tá? E por fim, as rotações. Então a gente faz essa posição aqui de 4 apoios, tá? Coloca a mão na cabeça e gira o tronco, ó, e sustenta. Tá? Mesma coisa para o outro lado. Mão na cabeça e sustenta. Beleza? Esses exercícios a gente vai fazer de 3 a 10 séries, de 10 a 15 segundos, tá de bom tamanho aí para executar, tá bom? Vamos agora para o quarto bloco. Nosso quarto bloco aqui são os alongamentos dinâmicos com movimento.
Então a gente, de novo, podemos pegar o bastão, né, e fazer aquele trabalho de flexão e extensão. Flexão e extensão, tá? Ou, como eu já tinha dito no vídeo anterior, usar uma banda elástica para facilitar essa passagem do braço. Então a gente faz aqui uma flexão, extensão, flexão, extensão, tá bom? Guardar aqui. Agora a gente vai fazer um trabalho aqui de 4 apoios, tá? Vamos ficar desse lado que é melhor, ó. A gente primeiro projeta o corpo aqui para frente, ó, tá? Faz a extensão, tá? Agora, ó, pé no chão e a gente vem e traz aqui, levanta aqui o quadril para cima, ó, tá? Sustenta. Então faz novamente. E volta. Tá? Seguindo essa mesma linha, a gente vai fazer aquele exercício gato-camelo, né? O gato e vaca, né? Não sei, cada um chama de um nome. Então o que que é? A gente faz, a gente põe o queixo aqui próximo ao peito, releva aqui, faz uma angulação na coluna e volta olhando para cima, tá? De novo. E volta, tá? Então, esses exercícios são de flexão e extensão. Agora vamos para a parte de flexão lateral. Então, seguindo aqueles exemplos do vídeo anterior, ó, agora com movimento, ó, tá? A gente vai trabalhar dessa forma. Fechou? E agora outro tipo de rotação, ó, solta os braços, deixa os braços livres. Então estamos trabalhando uma parte de rotação do tronco. E por fim, a gente vai fazer um movimento multidirecional, né? Que é o exercício ao moinho, talvez no início com a pessoa sentindo dor, seja um exercício com uma progressão, né, no programa aí. Se não conseguir fazer agora, deixa para depois, mas funciona da seguinte forma, ó, flexão lateral e aí rotação, né? Ó, flexão lateral e rotação. Só que aí a gente faz dinâmico, ó. Tá bom? E assim a gente fecha toda essa parte de alongamentos estáticos e dinâmicos, de massagem miofascial, de descompressão, e eu acredito que vai haver aí uma bela melhora nas dores da sua torácica, tá bom? Mais pra frente a gente vai lançar vídeos de fortalecimento, aí é um outro tipo de trabalho, beleza?